Boa tarde, segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. No ar e consigo, Ecos e Factos, o programa que olha para os aspectos relacionados à nossa sociedade. Explosão numa fábrica de aço na província do Bengo faz uma morte e 3 feridos graves. Detido na província do Zaire, um cidadão acusado de espancar até a morte a sua mulher. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Muito bem, vamos, com a ajuda do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, mostrar ao amigo telespectador quais as melhores vias para circular com confiança e segurança. Junta-se a nós o professor Júlio Quental. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Mário Santos. Permita-me endereçar a si, a sua digníssima família, a excelentíssima equipe do Ecos e Factos, Mário. Aquele abraço efusivo, extensivo aos nossos caríssimos telespectadores, Mário, que indubitavelmente são a razão da nossa existência. A todos eles, o nosso abraço. E os telespectadores que sentiram a sua ausência, não é? Pois, Mário, infelizmente, pronto, abateu sobre mim o paludismo zico, gripe, e fiquei mesmo... Pronto, mas Mário, Deus é bom e aqui estamos. Mas Mário, permita-me referenciar o seguinte. Hoje é o Dia Mundial dos Carecas. Daqueles que são detentores de calvície. Pois. Então, a todos os meus amigos carecas... Estamos a falar de Zinedine Zidane. Corretíssimo. Aquele... Mahatma Gandhi. Aquele ator britânico, o Vin Jason Diesel. Statham, que faz muitos filmes. Corretíssimo. Olha, há muitos carecas que ao longo da história foram protagonistas de várias situações que marcaram de forma indelével o mundo. Mas repare, Mário, muitos dos que são detentores de calvície tentam atenuá-la com perucas, chapéus. Não. E o dia de hoje é mesmo para realçar, para homenagear aqueles que assumem de facto a sua calvície sem tentar atenuá-la com outros meios. Então, a todos os meus amigos que têm alguma calvície, o meu irmão Pedro Quental, que muito cedo começou a ser detentor de alguma calvície do total, não é? A todos eles, Mário, aquele nosso abraço, aquele abraço efusivo, Mário. E também aos nossos telespectadores carequinhas. Muito bem. Aquele abraço, Mário. Há um Canga Gomes, o nosso comentador carequinha. Agora, professor, temos aqui imediações aquele famosíssimo ponto. Mário. E gostaria que as autoridades, neste ponto, tomassem aquela atitude que estão a tomar, sabe onde, Mário? Ali, junto à estátua do motorista. Apercebi-me, Mário, que está a ser concebida ali uma pedonal. Parece-me que, de alguma forma, ou o Ecos foi ouvido, ou então já havia isto em carteira, mas, Mário, percebe-se a concessão ali de uma pedonal. Aqui também urge que se faça o mesmo. Há espaço do outro lado, porque, Mário, já se sabe que as pessoas, do modo geral, acedem a este ponto, porque existem ali duas superfícies. Não há, é difícil alterar isto. Então, por que não conceber aqui uma pedonal? Para que então as pessoas façam o atravessamento aqui, uma próxima da outra, ok, mas há aqui um interesse público. As pessoas têm necessidade de se servirem destas superfícies comerciais. Há espaço. Então, agora, não sei quem veio primeiro, se foi a pedonal ou a superfície comercial. Mas deviam adequar, há sempre a necessidade de adequar as coisas. Pois. Quando se vai conceber uma pedonal, peraí, vai-se colocar aqui um bem. Mas onde é que teria maior serventia? Em razão dos interesses instalados. Mas a pedonal já existia. Já existia. Já. A superfície veio depois. Veio depois. Não há problemas, Mário. E ela foi progredindo, era uma coisa pequena que foi evoluindo. Correto. E agora temos duas superfícies, temos esta e lá um bocadinho mais à frente a outra. Corretíssimo, Mário. Mas nunca é demais. E depois, repare, Mário, estamos a perceber que lá há uma vedação. Pois é. O único espaço aberto é este. Pois. Quer dizer, é normal que aqui se faça o atravessamento. Então, se o Maomé não vai à montanha, é a montanha que vai a Maomé. Muito bem, não adequar temos... aqui. Muito bem. Agora, uma coisa que tem que se melhorar, Mário, é esta zona. Esta paragem aqui de veículos azuis e brancos, Mário, complica o trânsito. Repare-se que há aqui um condensar do trânsito em razão da presença da paragem e estacionamento indevido naquele espaço. Embora se tenha concebido ali um espaço para se fazer a recolha e largada de passageiros, mas ainda assim, estes senhores indisciplinados fazem-no onde? Ali. E repara, de uma forma ou de outra, os condutores têm que parar a capacidade de passagem aos peões. Então, para que não haja essa
esse litígio, certo? Entre condutores e peões, concebam aqui mais vale, de uma vez por todas resolve o seu problema. Corretíssimo. E assim evitamos que um dia alguém venha... Mário, foram ali trucidadas quatro pessoas, senhores, já morreram. Quer dizer, aquelas mortes ali deviam levar à reflexão, exatamente. Mário. Se a morte, se a situação malévola que ocorre não nos leva à reflexão, o que o fará, Mário? Também vai levar-nos à reflexão daqui a pouco o que ocorreu numa fábrica de material de aço na província do Bengo. Uma explosão terá provocado então a morte de um trabalhador, o ferimento de 3 que estão nesta altura no hospital Neves Bendinha com cuidados. Bom, já são 2, não é? Houve mais uma morte. Infelizmente. Era um paciente que inspirava muitos cuidados. Vamos então para outro ponto. Quem está na sala de operações do CISP, queremos enviar um forte abraço ao colega que está a trabalhar para a sociedade nesta altura. Quem é, por favor? E ele vai mostrar-nos um outro ponto. Vamos rápidos até a Simangola, a ligação Cacoaco, centro da cidade. E olha, Mário, a forma sugestiva do nosso operador. Tira-nos de um ponto onde sugerimos uma pedonal e leva-nos para outro ponto onde também já aqui o sugerimos, Mário. Muitas vezes. Não se percebe, não se vislumbra 1 quilômetro à direita e outro à esquerda, não se vislumbram aqui passadeiras nem pedonais. A próxima pedonal está na zona da Mulemba. Mário, distante. E a outra está nas imediações do Sacriberta e junto às quadras da polícia. Mário? Urge aqui a colocação de uma pedonal. Ou então a legitimação do atravessamento, colocando o quê? Marcas rodoviárias que legitimem o atravessamento. Porque, Mário, é um ponto onde inevitavelmente os peões atravessam. E sabe porquê, não é, professor? Correto. Temos moradores na parte de trás deste estabelecimento comercial. Correto. E do lado esquerdo, portanto, quem está a ver a televisão nulo, é o acesso para o mercado do Quicolo. Do Quicolo. Então, Mário, inevitavelmente o atravessamento aqui tem que ser feito. Muitas das vezes a Polícia de Trânsito vem aqui intervir para facilitar ou para alternar a passagem entre veículos e peões, porque tem que ser feito e tem sido feito muito bem pela polícia, tem sido muito bem feita. Agora, as autoridades onde é que estão? Os departamentos técnicos das administrações, Mário, devem fazer um levantamento. Eu tenho dito aqui, Mário, saiam dos escritórios, são técnicos, venham para a via pública, identifiquem os locais do conflito e apresentem sugestões ao governo central para a colocação de meios que facilitem o atravessamento de peões e garantam a segurança pública, Mário. Também já tivemos a imagem, não sei se está recordado, professor, de uma viatura que... Desgovernada. O despiste foi provocado pela concentração. Tinha uma viatura parada. Correto. Que ia dar passagem a peões. Sim, sim. Ele vinha largado, não tinha como, tentou despistar, foi colher. Muita gente estava sentada aí na parede deste edifício. Correto. Outra nota, Mário. Esta aglomerada aqui de motociclistas na zona na faixa de rodagem. Mário, será que não toca às autoridades a necessidade de repor a ordem, certo? Este indivíduo está aqui a violar uma norma rodoviária, qual? A via pública, a faixa de rodagem, não é uma oficina. Reparar veículos em pleno espaço rodoviário é proibido por lei, certo, Mário? Certo. Portanto, as autoridades devem fazer esse levantamento. Há aqui uma anarquia, há aqui uma violação à norma, então devem aparecer e repor a ordem. O problema, Mário, é que nós somos intempestivos nas atitudes e só queremos atuar quando a coisa já perdeu o controle. Pronto. Vamos para outro ponto. Quem está na sala de operações do CISP, colegas? Queremos enviar um forte abraço, enviar a ele um forte abraço. Ele está a fazer um excelente trabalho. Aliás, todos eles são esplêndidos. Quem? Ele vai dar-nos daqui a pouco. Bom, agora aqui podemos ver o desvio do Zango. Correto, Mário. Aquilo que nós temos designado a entrada para os sucessivos zangos. Certo, Mário? Certo. E temos aqui referenciado que este projeto começou mal logo ao início. Porque se havia essa intenção, concebeu-se um único acesso e, obviamente, que vai haver se condensar. Temos aqui várias alternativas, Mário. Já o Mário sugeriu aqui a nossa direita, antes daquele complexo comercial. Exato. Existem vias que nos levam de acesso àquele ponto. Ao interior. À esquerda, a mesma coisa. O problema, Mário, é que nós entre os edifícios da Vila Pacífica.
da vida pacífica. Correto. Existem entradas que vão dar até o centro do Zango. Nós não somos, portanto, proativos, somos muito reativos. Nós adormecemos, certo? Sobre as coisas. Aconteceu com o Afrobasket, certo? Nós fomos vencedores durante muito tempo e adormecemos. Quando demos por isso, os outros ultrapassaram. Está difícil. Nós não somos proativos, é um problema nosso. Não somos proativos. Nós acomodamos-nos. E o Mário aqui tem dito muitas vezes, as pessoas só não progridem porque acomodam-se, estão ali. E só quando falta dinheiro, é aí que vamos atrás do dinheiro. Não, é na bonança que devemos ir atrás. Certo, Mário? Para nos potenciar, não ficar adormecidos na sombra da bananeira. Portanto, isto aqui é um problema. Se houver uma situação de incêndio ou uma calamidade, Mário, o Zango ficará sitiado. É o único acesso. É o único acesso. Bombeiros, há aqui hospitais. Os hospitais dos queimados estão aqui nesta zona, Mário. Portanto, se uma ambulância, bombeiros, tiver que ter acesso a esta zona, terá dificuldade, chega lá tardiamente. Depois dizemos, a culpa dos bombeiros. Não. São os acessos. E depois outra, não temos aqui vias prioritárias para esse tipo de veículos, certo? Tem que haver vias prioritárias para esse tipo de veículos. Para veículos de urgência. Muito bem, muito obrigado, Regi. Vamos ver como é que foram as últimas 72 horas relativamente à sinistralidade rodoviária. Eu já começo a desconfiar. Violentas 72 horas. Não, temos mais. Hoje vamos fazer um percurso de quinta a sexta. Final de semana. Correto. Portanto, Mário, os números são altos, mas para nossa surpresa houve redução. Houve, Mário, houve redução. E hoje trazemos aqui com um figurino ligeiramente diferente. Não só os números, os dados, mas também a diferença. Certo, Mário? Certo. Ora, vejamos. Estes são dados fornecidos pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária que, em observância ao princípio da comunicação plasmada nos termos do artigo 28º da Lei número 6/20 de 14 de março, vem partilhar com a sociedade, Mário. Ora, vejamos. Para a sexta-feira, que muita gente chama de dia do homem, o dia em que começa a balbúrdia, nós tivemos 24 acidentes, certo? Todavia, menos 3 do que o final de semana anterior, porque o final de semana anterior foram 27 acidentes, que produziram 9 mortos, menos 1 do que a semana anterior, porque no fim de semana anterior tivemos 10 mortos, e tivemos 33 feridos, menos 8 do que na semana anterior. Porque na semana anterior foram 45, Mário. Quer dizer que na sexta-feira houve uma redução em relação à sexta-feira passada. No sábado, Mário, tivemos 29 acidentes, infelizmente mais 2 do que a semana anterior, que foram 27, e agora temos 29. Tivemos agora 5 mortos no sábado, certo? Mais 1 comparados com os 4 do sábado anterior. E depois tivemos 34 feridos, mais 1 do que a semana anterior, porque na semana anterior, no sábado, tivemos 33 feridos. Para o domingo, que é aquele dia calmo, que as pessoas vão à igreja e tudo mais, Mário. Dia santo. Todavia, alguns vêm com ressaca do sábado. No domingo, tivemos 22 acidentes. E repare, Mário, menos 8 do que no domingo anterior. No domingo anterior, nós tivemos 30 acidentes. Menos 8, que produziram 4 mortos. Menos 6, porque no domingo anterior tivemos 10 mortos, Mário, e temos 40 feridos para este domingo, que são menos 18 do domingo anterior, porque foram 58 feridos. O cúmulo disto, Mário, resultou em 75 acidentes, menos 9 do que a semana passada, certo? Que tivemos quantos, 84 Mário? na semana passada. Tivemos 18 mortos, que também é um número acentuado, todavia menos 6 do que a semana anterior, porque foram 24. E temos 107 feridos, também as centenas, é pesado, mas são menos 29 do que a semana anterior, porque a semana anterior tivemos 136. Está a ver, Mário? Portanto, os números são altos, são altos. Tivemos um decréscimo, tivemos, sim senhora. Tivemos
uma variável apenas aqui no sábado em que houve acréscimos, certo, Mário? Portanto, de alguma forma tem havido redução. Alguém me sugeriu, o meu amigo Felisberto Araújo, sugeriu-me que pode ser em razão do facto de estarmos na segunda semana do mês, porque as pessoas têm pouco dinheiro. Porque, de modo geral, notamos que no final do mês há um incremento em termos de sinistros rodoviários, mas isso carece de estudos. Vamos fazer o devido estudo para então trazer aqui para os nossos caríssimos telespectadores. Mas ainda assim, amigos, vejamos, continuamos às dezenas, mais de 2 dezenas para acidentes e feridos, certo? Certo. E isto deve nos preocupar. Em linhas gerais, é isso que nós trouxemos e gostaríamos de alertar a necessidade de tomar muita precaução e observância das normas rodoviárias. Para as autoridades, fica aqui a nota 10, que a pedonal que se está a perspectivar e já é indício de começar a ser instalada ali junto à estátua do motorista, que ela seja concebida o mais rápido possível, Mário. Eu estou contente. Eu também, Mário, eu também. Vidas serão salvas, aproxima-se aqui o dezembro, Mário, as pessoas entram naquela azáfama, compras e por aí fora. Quanto mais pedonais houver, quanto mais travessias houver, melhor que vamos salvar vidas humanas. Muito bem, muito obrigado, professor. Pode regressar a qualquer altura, então. Disponha, Mário Santos, disponha sempre. Muito bem. O agente de segunda, né? O agente Jacob Chilala é que está na sala de operações do CISP. Muito obrigado, muito obrigado. Ora bem, 1h, os trabalhadores de uma empresa de fundição de aço no Bengo, na Barra do Dande, eles estão a trabalhar 1h e há um incêndio de flagra naquela zona onde eles estão a trabalhar e os trabalhadores estão mesmo frente ao forno, foram pelo fogo. Resultado, uma morte no local e 3 em estado grave deram entrada no hospital de Queimados, Neves Bendinha, não é? Infelizmente, agora recebemos a confirmação de que mais um, é só este. Pronto, tivemos apenas uma morte. Vamos ver então, preparamos para si, amigo telespectador, uma peça. Vamos ver. Foram 3 os pacientes que deram entrada no Hospital Neves Bendinha na manhã desta segunda-feira, vítimas de queimaduras numa fábrica de aço no Bengo. As vítimas inspiram cuidados devido à extensão das suas lesões. Por volta das 5 da manhã deram entrada 3 pacientes no banco de urgência, transferido do Hospital Geral da Barra do Dande, isto é do Bengo. O primeiro paciente com 36 anos, masculino negro, com queimadura avaliada em 9% da superfície corporal queimada, com áreas atingidas, tem a face e os membros superior que é circular. Do ponto de vista de extensão e profundidade, é um paciente considerado muito grave. O segundo paciente com 30 anos, também masculino negro, com 27% da superfície corporal queimada, com área atingida, tem o dorso e o membro superior, isso é face posterior do membro superior, considerado muito grave. O terceiro paciente com 51 anos de idade, masculino negro, com queimadura avaliada em 30% da superfície corporal queimada, considerado crítico, com áreas atingidas, ele tem a face posterior do corpo, nem toda a extensão. Os 3 pacientes inspiram cuidado. Temos um grave, um muito grave e outro crítico. O muito grave e o paciente crítico são pacientes que vão para os cuidados intensivos, apesar dos pacientes estarem estáveis, mas são pacientes que inspiram cuidados. Uma das vítimas lembra como tudo aconteceu. Segundo o mesmo, os funcionários prestam serviço sem o uso de nenhum material de proteção, o que os deixa mais vulneráveis. Infelizmente não fizemos uso de materiais de proteção, tais como equipamentos de anti-chama, botas, capacete, viseira, óculos. As causas preliminares têm que ver com a falta de proteção individual e coletiva destes trabalhadores. E aqui, de forma miúda, falar da sinalização, as medidas de bloqueio das máquinas ou dos equipamentos que eles usam para diluir as sucatas que eles fazem aqui neste centro de trabalho.
razão pela qual, como medida preventiva, a Inspeção Geral do Trabalho levou mesmo o encerramento ou determinou o encerramento desta fábrica temporariamente até a empresa fazer preliminar. As vítimas continuam nos cuidados intensivos. Ora, e eu vou chamar o professor Nkanga Gomes e também o Dr. Alcântara Costa para olharmos para este assunto, porque... Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Mário. Alcântara, boa tarde, seja bem-vindo. Cumprimentos. Professor, sim senhora, Nkanga Gomes, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Boa tarde, estimados telespectadores. Aconteceu uma tragédia numa fábrica de aço na província do Bengo. Eles fazem a fundição do material ferroso. Eles destroem, inclusive, algumas peças já para tornar primeiro o aço em líquido, depois a solidificação do próprio aço. Naquela altura em que está a caldeira a funcionar, o forno a funcionar, dá-se um incêndio naquela zona. E então, deste incêndio, nós temos o registro de uma morte no local e 3 trabalhadores que estão internados em estado que inspiram muitos cuidados. A questão é que, e o vimos na peça, nós não temos como apurar isso, eles trabalhavam sem proteção. Sabemos que quem está a trabalhar diante de uma caldeira, o forno, não importa, tem de estar extremamente protegido. Agora, a Inspeção Geral do Trabalho teve que selar, encerrou o estabelecimento ou a fábrica provisoriamente até que se resolva o assunto, mas já temos uma morte e temos 3 feridos graves. Professor. Olha, boa tarde, Mário. Obrigado pelo convite. Primeiro, lamentamos a perca do nosso irmão e os feridos que, de facto, inspiram cuidado, que o Senhor interceda para que eles possam sair com vida nessa situação. A outra nota, a inspeção fechou provisoriamente a empresa. Nós devemos construir um Estado onde nós temos dito que a nossa inteligência deve ser ativa e não passiva. E se essa empresa funciona, tem várias irregularidades, entre aspas, porque um trabalhador que, atendendo o nível da atividade laboral dele, que é complexa, e que um mínimo de falha, a vida se perde imediatamente. Porque eles estão a trabalhar com fogo, não é? Nunca se deveria funcionar sem, de facto, todas as medidas de segurança serem, de facto, salvaguardadas. Precisamos construir um Estado onde quem tem o poder deve, de facto, obrigar e impor com que se cumpra a legislação. Se esta empresa funcionava e chegou a este nível, com essas falhas em termos de segurança, significa que violou um conjunto de normativos. E a inspeção vai agora fechou provisoriamente. Tinha de ser ao contrário. Nós devemos ser um povo inteligentes, preventivos, que permita cautelar a vida humana. Até porque provavelmente tem um salário irrisório, mas independentemente disto, a medida de segurança está em primeira instância. Está em primeira instância. Ao acontecer isso, houve um conjunto de negligência que o Dr. Alcântara vai se pronunciar sobre o aspecto legal, que de facto deve-se assumir e identificar responsabilidades para que então se evite esse tipo de situações. Dr. Alcântara, houve uma morte no local, in situ. Já podemos dizer que estamos em presença de um crime? Mário, tal como o Dr. Kanga tocou no vocábulo prevenção, na República de Angola temos que deixar de ser reativos, apagar os incêndios, atacar as consequências. Isto não é a política de um país inteligente, tendente, orientado a dar solução nos problemas que o país enfrenta. Estamos cônscios que temos ouvido a inspeção do trabalho e outro tipo de inspeções, a fazerem vistoria e fiscalização em várias empresas. Gostávamos de ter uma equipa à parte que fosse lá nessa empresa investigar se havia falhas anteriores
que a inspeção do trabalho apenas engoliu essas falhas e, na devida altura, não tomou estas medidas de poder suspender a atividade dessa empresa. Mário, não se brinca com o fogo. E o fogo, quer seja fogo posto ou fogo mesmo que os trabalhadores usam para trabalhar em atividades ilegais, permanentemente expõe em perigo latente os trabalhadores que funcionam ali. E a partir do momento em que a inspeção do trabalho, mesmo a inspeção da própria empresa, der conta que os nossos trabalhadores, em função do perigo que o fogo tem, os nossos trabalhadores não têm equipamentos robustos para se protegerem, deve-se imediatamente parar com a atividade para procurar outros meios. É aqui onde caímos naquilo que se chama o crime de perigo comum. Porque aquele fogo, ao alastrar-se, se tivermos ali uma senzala próxima, onde temos aquelas nossas casas cheias de chapa e de pau a pique, o fogo, permitem-me o termo, comeria cerca de 5 ou 8 quilómetros e mataria muita gente. Perigo comum. Entretanto, sempre que os estudos ou as circunstâncias demonstrarem que a empresa falhou porque não acautelou as medidas de segurança e andou a trabalhar expondo os funcionários à mercê da morte ou do perigo comum, então ali este fogo, a empresa deverá arcar com as responsabilidades. Embora aqui compreendamos que as responsabilidades da empresa, no âmbito da responsabilidade coletiva, sempre a lei empurra esse tipo de situações para o âmbito civil, condenar a que a empresa pague indemnizações. Por último, isso vai fazer com que, doravante, as instituições que fiscalizam ou que investigam ou que inspecionam atividades do género sejam proativas? Deve fazer isso? Deve sacudir os inspectores? Mário, Porque há um registro que eles estavam a trabalhar sem proteção. Até prova em contrário, não é? é óbvio que a Inspeção Geral do Trabalho tem feito o seu trabalho. Há notas positivas que também, de facto, têm resultado disto. A Rádio Nacional passou uma matéria que a Inspeção Geral do Trabalho contribui na redução de elevados níveis de acidente laboral. Então, há também aí variáveis positivas. Mas aqui o fundamental é que as instituições, aqui particularmente a Inspeção Geral do Trabalho, deve continuar a utilizar o poder que a legislação concede para fiscalizar e cumprir a lei. Eu quero ter um Estado, eu sonho ter um Estado em que a lei vigora, em que o poder das instituições funciona, em que o cidadão sabe que ninguém está acima da lei. Essa narrativa constitucional, que é teórica, eu quero que o cidadão angolano, nós angolanos, sintamos assim, ninguém está acima da lei. E construindo essa narrativa que ninguém está acima da lei, você cria uma coesão social. E o que é que você faz? Você ajuda a sociedade a ter um encanto nas instituições. Vai deixar de ter um desencanto social, mas ele vai ter um encanto, vai ter confiança nas instituições. E é fundamental que esse poder seja exercido. Uma palavrinha? Mário, quanto à sua pergunta, isto depende muito de quem manda na coisa pública. Estamos a falar, por exemplo, do Ministério. Acabaste de dizer se um problema desses poderia evitar a que problemas futuros aconteçam. Depende de quem está a dirigir o pelório. Porque se tratar essas situações de ânimo leve, como é comum e cultural na República de Angola, nós muitas vezes temos problemas. Acontece um problema, todos nós saímos aos alaridos, na latência discursiva, depois de um mês tudo desaparece. Ninguém pede contas, ninguém traz relatório sobre o que se fez, isto é o que está mal. Então, se tivermos o senhor ministro se deslocar e tomar a peito essa situação, verás que em 45 dias ou então 60 dias teremos medidas bastante robustas e muita atividade que funciona a meio gás, com medidas em vias
com colorinhos ali por trás, verás que serão descobertos e se vai suspender as atividades e ali saberemos que a medida que o Sr. Ministro tomou surtiu efeitos e muitos dos nossos irmãos não iam morrer mais naquele intervalo de 2 anos ou 3. Muito bem, vamos mudar de assunto, Regi, vamos falar de outro assunto agora. Em setembro deste ano, na província de Malange, um cidadão estava a descansar no interior de uma viatura. A viatura está dentro de uma residência e 3 cidadãos entram, enquanto ele está a descansar na viatura, com o propósito de tirar de lá, desta casa, motorizadas. As motorizadas não pertencem a estas 3 pessoas. E eles querem ir lá tirar estas motorizadas. Ele desperta, percebe-se que tinha gente estranha, interpela as pessoas. O que é que aconteceu? Mostra, Regi. O que é que aconteceu com ele? E vão ver também o que é que aconteceu com os rapazes que deram um destino triste. Um destino triste à pessoa que os surpreendeu. O que é que aconteceu com eles e o que é que aconteceu com o rapaz que surpreendeu estes 3 cidadãos? Mostra, Regi. De acordo com a reconstituição dos factos, o crime ocorreu no passado mês de setembro, quando a vítima interpelou 3 jovens a furtarem 2 motociclos nesta residência. No momento, a vítima dormia no interior desta viatura e foi acordada pelo barulho dos meliantes. Os meliantes, ao pretenderem arrombar a porta onde se achavam acessórios de motorizadas diversos, ao tentar impedir que os mesmos consumassem um crime, foi amarrado os membros superiores e inferiores. Ato contínuo, partiram os membros superiores, desferiram golpes com pedras na cabeça e, ato contínuo, estrangularam o pescoço, vindo a sucumbir no local. Após a consumação do ato, os acusados, de acordo com as investigações, transportaram os motociclos roubados até a residência de um deles, onde, dentro de 2 buracos, conseguiram esconder os acessórios para posteriormente serem comercializados. A detenção dos implicados deveu-se fruto de um aturado trabalho de inteligência criminal realizado pelos efetivos do SIC Malange, consubstanciado no esclarecimento de crimes que, pela sua natureza, criam sentimentos de insegurança no seio da população, que culminou na localização e consequente detenção dos mesmos. Submetidos a entrevistas, confessaram sem rodeios a autoria do crime. Os jovens de 17 e 18 anos são acusados de assassinato com arma branca do cidadão que atendia pelo nome de Benjamin Caculo, de 51 anos de idade. Residiu conosco cá há cerca de 22 anos. Embora que ele sofria de perturbações mentais quando veio da vida militar, mas teve o seu estado normal. É uma pessoa que não tinha conflitos com os vizinhos, nem conosco também. Mas, enfim, as pessoas de má fé, não sei o que é que lhes deu para tirar-lhe a vida. Os mesmos serão presentes nos próximos dias ao juiz de garantias, que vai decidir sobre as medidas de coação processual a serem aplicadas. Olha, jovens, e esta imagem é elucidativa daquilo que nós falamos aqui diversas vezes, né? Jovens na flor da idade, agora a entrarem naquela viatura do SIC. Regi, temos aquela matéria do Zaire, o cidadão que está a ser acusado de espancar até a morte a mulher. Já temos isso? Quando tivermos preparado a matéria, depois digam alguma coisa. Doutor Alcântara, tem de chegar um momento em que este processo tem de parar. Não é possível. Não é possível. Ainda porque não. Muita gente está a perder a vida por causa das motorizadas, roubos com o recurso à arma de fogo que termina em morte. Isso é de cabinda ao Alconeno. Não há como parar isso. Ainda não é possível. Por causa dos compradores, não é? Não é possível agora. Quer dizer, há muitas coisas mergulhadas nesta coisa de roubos de tanta coisa. Mário, primeiro lançarmos um apelo aos guardas e às pessoas que cuidam de quaisquer tipo de instalações onde tem meios materiais suscetíveis de serem furtados ou roubados por terceiros. Pois. Se der conta que há meliantes, você sozinho e eles são 3, é melhor não agir.
Ele não devia ter interpelado os homens. Não. Não e não. O mínimo que ele devia ter feito é, se calhar, deixar que partam. Se tivessem capturado o indivíduo, ele devia agir com uma humildade antropológica, sem agir com medo de morrer, mas com óleo a ir observando para captar um pouco as caras dos tipos. E depois de abandonarem um sítio, ele gritaria para ver se havia de haver algum socorro aí mais próximo e não fazer o que ela fez. Por isso que estamos a lançar aqui apelo aos nossos, temos muitos dos nossos irmãos que ainda têm essa missão de proteger vários objetos e materiais importantes. Se notar que asseguramento, estás, não é? Exatamente, se estás em desequilíbrio do ponto de vista humano, porque os outros vêm em 3 e tu estás sozinho, os outros vêm em 5 e vocês são 2, se não houver a arma de fogo para disparar o ar para intimidá-los e fugirem, não faça nada. Se esconda debaixo da cama, deixa tirar as coisas para amanhã informar a polícia e, como é missão da polícia capturar e identificar os mafiosos e capinchas sociopatas que vão atrás dos meios materiais, com pura intenção também de matar os outros, então informar a polícia para que a polícia faça a investigação. Ali o nosso irmão, infelizmente, agiu muito mal. Mário, a República de Angola, os nossos jovens dos 17 anos até mais ou menos 35, está cheio de sociopatas com orientação material. E nesta orientação material de quererem ter meios materiais para venderem e ter dinheiro, para abraçarem o mundo do show, o mundo da ostentação, não estão a andar com meias medidas. Limpam tudo e todos. Se encontrarem alguma barreira, porque está a pensar que deve furtar a morte autorizada, aquela barreira removida com mortes e tudo. Portanto, nós é que temos que ser preventivos de irmos abandonando, se calhar, aquela guarda que você faz, se achar que pode ser executado em função do número maior que os indivíduos trazem. Portanto, aqui é muita pena. Dizias, não há como terminar. Estamos aqui a dizer que os jovens de 16 anos até mais ou menos 35 tenham estes comportamentos. E a única coisa que temos aqui, isso não é fome, Mário. Quem vem aqui trazer é porque é por causa da fome que foram furtar motos. Isto não é verdade, isto não é fome. Portanto, temos estado sempre a dizer, o legislador, dois caminhos a serem protagonizados ao mesmo tempo. Enquanto o executivo toma medidas sérias para apoiar os pais, para saberem educar os filhos, apoiar econômico e financeiramente, porque um pai destroçado de meios econômicos não consegue sustentar o lar. Se tiver algum sustento, vai conseguir dar educação àqueles meninos que tenham pelo menos 12 anos, 7, 8, 9. Agora, esses que já têm 17, 18, 20 e 30, estes aqui são mesmo as penas que têm que funcionar. Penas, não estas brandas, essas penas de comissões que te vão colocar aí na cadeia para ficar um tempinho. Pena de 50, 60 anos. Estes são os dois caminhos. Se não procedermos assim, estamos a dizer que nós todos um dia cairemos. O que disse agora o Dr. Alcântara relativamente a não reagir faz-me recordar nos anos 90, a meio dos anos 90, um cidadão que tinha uma loja aí na zona da Marginal. Ele ia chegar onde está a loja e encontrou um grupo de cidadãos a levar as coisas, né? Estavam a furtar, porque ele não havia segurança e estavam a tirar as coisas. Ele aproxima-se, vê as pessoas a tirar as coisas e começa a ajudar. Para vê-los muito bem. Ajudar. Então os ladrões olharam para ele e: quem és tu? Sou o dono da loja. Os homens puseram-se em fuga. Como é que o dono da loja está a ajudar? Doutor Alcântara faz menção, e evita abanar a cabeça, ele fala de jovens nesse percurso etário, 16, 30, mais ou menos, que optam pela vida do crime, quando deviam ser instruídos, orientados para coisas boas. Mas eu quero que frise aquela imagem onde estão os três. Os três, Regi, aquela imagem. Essa aqui? Exatamente. Estes meninos ainda não têm 18 ou 20 anos. Devem estar para ali 16 ou 17 anos de idade. Mais novos ainda. Exatamente.
E aquilo que o Dr. Alcântara fazia menção, não é fome. Mas também devemos refletir profundamente, e aqui entra os profissionais ligados à criminalística, a Dr. Alcântara, psicólogos, porque independentemente da ação, uma ação criminosa que é condenável, é preciso nós também compreendermos, ouvi-los efetivamente, usando a ciência, para que nós consigamos ter um relatório eficaz para tomar decisões. Porque o crime, e a variável é 16 até os 30, isso é muito perigoso para a sociedade, porque são meninos que ainda são na flor da idade e já cometem homicídios. Então é preciso que aqui seja feito mesmo a análise Alcântara, levar os psiquiatras, os psicólogos, não é só encarcerar. Eles vão ir presos, claro, estão detidos e vão ser presos. Mas agora, nós temos de atacar o criminoso e não o homem. É preciso nós compreendermos a essência da criminalidade de cada tipo que comete o ato criminoso. Sob pena de nós continuarmos a condenarmos e as nossas cadeias ficarem totalmente cheias e sem espaço para ter aqui os criminosos. A outra variável, é importante que as famílias angolanas, Mário, instruam os seus filhos. É preciso que o pai... Desde o berço? Desde o berço. Estes meninos provavelmente têm uma personalidade frágil. É óbvio que o criminoso, os comportamentos variam, não são similares, mas é importante que nós construamos as crianças, educamos as crianças no sentido de uma... Para não punir o adulto. Exatamente, ter uma personalidade forte, percebe? Porque ele foi furtar a moto, tirou a vida. É aquela ostentação, ele quer ter um meio rolante para ir nas meninas, para sonhar, mas se os pais, se a família assumisse o papel da orientação, do pecado, os valores da cristianidade, da ética, da moral, porque é preciso que estes meninos compreendam de que a vida é feita por etapas, a vida é feita por fases. Aqui a família angolana tem uma responsabilidade. Se pegares o pai destes meninos, formular pergunta por que estes meninos caíram no mundo da criminalidade, provavelmente não vai conseguir explicar. Entendes? Então aqui a família deve assumir o seu papel de educar, orientar, sentar na mesa, bater constantemente, ensinar a profissão, para que eles consigam ter uma personalidade forte, autoconfiança, sonhos e que tenham o espírito de que, se o vizinho tem, é pelo espírito do sacrifício. E eu devo fazer o mesmo. Levar os filhos à igreja, orarmos juntos para construir esta dimensão religiosa da questão da religiosidade, para que consigamos ter bons cidadãos, sob pena de nós continuarmos a ver os meninos a perderem-se nessa vida. Ainda bem que está a abanar a cabeça, não? Mais ou menos. Sim. Há muita Ainda bem que estão a falar de cidadãos, cultura, social, educação. Na província do Zaire, e o mesmo problema. Na província do Zaire, o mesmo problema, porque é que nós já retratamos aqui diversas vezes. 2 cidadãos foram detidos sob a acusação de abusarem sexualmente. É uma agressão ou um abuso? É apenas uma agressão ou um abuso sexual, não é? 2 mulheres também. Bom, vamos ver um caso de abuso e outro caso mesmo de agressão. Mas também está detido um cidadão, e está tudo na mesma matéria, que é acusado de espancar até a morte a companheira. Se isso for verdade, espancar até a morte a companheira, se isso for verdade, é do mais terrível que há. Vamos ver, Regi.
Exato, estão detidos 3 cidadãos no Soio, província do Zaire, 2 dos quais acusados de abuso sexual de menores. As vítimas tinham ou têm idades entre 10 e 14 anos. Mais detalhes, vamos ouvir o diretor municipal do SIC, Eduardo Maing. Saudações, onde é que estes factos ocorreram? Muito obrigado. Realmente, conforme o senhor João acabou de dizer, o Zaire, dentro de 48 horas, teve o registro de 3 casos, nomeadamente 2 de abuso sexual de menor e 1 de homicídio qualificado. Esses casos ocorreram, um de abuso sexual aqui no município do Soio, o outro de abuso sexual ocorreu no município do Zeto e o de homicídio também ocorreu aqui no município do Soio, nomeadamente. O do município do Soio foi um caso que ocorreu na medida em que o autor se encontrou acidentalmente a menor numa zona ermo, onde aproveitou sob ameaças com arma branca, que é instrumento cortante, sob ameaça despiu a menor e realizou a cópula completa com a menina. Isso é na comuna, concretamente de Manhã Grande. O do município do Zeto, isso aconteceu de uma forma em que, por inocência da menor, o acusado aproveitou dessa situação e foi mantendo cópula completa com a menina durante aproximadamente há cerca de 2 meses, e que culminou já com a gravidez da menina de 14 anos. E foi nesse sentido que os tutores da menina recorreram às órgãos de polícia criminal, que procederam à detenção do referido cidadão. O do homicídio é um caso de violência doméstica. O acusado, simplesmente por alguns motivos que nós desconhecemos ainda, agrediu a esposa barbaramente. Essa aqui foi socorrida ao hospital municipal e, parece 72 horas depois, essa acabou por perder a vida. Zaire, segundo as estatísticas do SIC, está na 4ª posição no que toca aos casos de abuso sexual. O que é que está a ser feito pelas autoridades no sentido de se contrapor esta realidade? Com certeza, o Zaire está nessa posição do que tange aos crimes de abuso sexual de menores. Nós, os OPC, ou órgão de polícia criminal, estamos a trabalhar no sentido de sensibilizar, palestras, também já recorremos à rádio Soio, Rádio Zaire, para ver se levamos a informação chamando a atenção principalmente aos jovens, no sentido de abster-se dessas situações. São casos que chegaram ao conhecimento do SIC nas últimas 48 horas. Nos despedimos do Soio com as saudações de Lufuta Bando, Celestino da Silva e Capitão Mateus. Abraço, capitão, a partir do Soio, ele que falou-nos a partir da unidade do Serviço de Investigação Criminal, o SIC. Bom, uma menina é abusada ao ponto de engravidar. Eu às vezes procuro perceber a ausência dos tutores em casos do género. Sim. Porque o predador vai mantendo a cúpula com a menor até engravidar. É um processo. Onde está a vigilância dos pais? Bom, nós não queremos, como é óbvio, exonerar o cidadão em causa. Mas os pais, onde é que ficam em situações do género? Quero ouvir dos senhores que são pais. Olha, Mário... O senhor tem meninas, não é? Tenho. Muito bem. Vigilância. 2 olhos à frente, 2 atrás. Exato. Não é assim? Nós, enquanto sociedade angolana, devemos ficar em alerta. Pois. É óbvio que não temos a capacidade... O Dr. Alcântara dizia que temos muitos maníacos sexuais. Maníacos sexuais. Nós, aquelas variáveis que são possíveis de serem controladas, os angolanos devem ficar em alerta. Por quê? Porque os fenómenos sociais sofrem transformações. E se elas sofrem transformações, nós devemos nos adaptar à circunstância.
e adotar mecanismo de autossegurança para a preservação do núcleo família, para evitar que é a célula surpresas principal que dá sustentabilidade da sociedade. Ora, o predador ou é membro da família, ou é vizinho, ou é amigo. As famílias devem ficar com os ouvidos abertos, os olhos atentos e ir percebendo esta relação. Por quê? Porque às vezes o vizinho que viola é amigo do pai. Há uma relação de confiança que ele puxa para a família, então o amigo, a mãe, fica cega entre aspas. Por quê? Porque nós somos movidos de afetos. Porque no subconsciente dela não é possível que este meu vizinho faça mal à minha filha. Exatamente. A filha te trata de tio, exatamente. É aí onde eu queria chegar. Muito bem. Por isso é que nós devemos pensar até o impossível. Porque a realidade... O vizinho vai buscar a sua filha ao colégio. Traga também já a minha filha. Não, é melhor evitar isto. É melhor evitar por quê? Porque os fenômenos sociais, o ser humano mudou de conduta comportamental. Está a perceber? E se o ser humano muda de conduta comportamental, as relações interpessoais estão postas em causa, não devemos confiar cegamente a ninguém. Percebe? Criando essa hipótese no cérebro para servir de um mecanismo de alerta. Por quê? Porque o criminoso, o predador, é próximo. Ele estuda, dá dinheiro na fila da vizinha, vai buscar algo. É muito prestativo. Está a perceber? Então é preciso com que nós ficamos em alerta para prevenir esse tipo de situações. Por isso é que o pastor viola, o tio, o irmão, o vizinho que dá boleia é o pai, percebes isso? Então, a sociedade angolana deve, de facto, ficar em alerta e os menores, os filhos, devem ser controlados pelos pais. E o lugar da criança é na família. Evitar ir na casa do vizinho, porque não, está lá, são 20, está na casa do vizinho a ver novela. Cria-se essa rotina. O vizinho gosta muito da minha filha. Não, não gosta nada. É isso que o doutor Tata tem dito aqui. Há maníacos sexuais em Angola já. Há maníacos sexuais em Angola. E devemos ficar em alerta sob pena de colocarmos o futuro da Angola em causa, que são as crianças. O senhor pediu... Sim, Mário. Quer falar Deixa fazer um recuo estratégico à questão... vai falar um bocadinho do abuso sexual da criança. Mário. Muito bem. Com toda a sinceridade desse mundo, sempre que houver questões de abuso sexual às nossas menores, temos que diretamente, primeiro, lançar culpa aos pais. Até porque Mbanza Congo ou Zaire é uma terra de imenso conservadorismo. Aquela relação que uma menina respeita de forma antropológica o mais velho. Até o irmão do pai é pai. Há um respeito bastante profundo e não se traça muito esta linha de um vizinho, de um pai, de um tio violentar sexualmente a sobrinha. Por causa da educação muito forte. Por que é que dissemos aqui que a culpa primeiro é do pai? Porque o pai, principalmente a mãe e as tias é que educam. Porque há matérias que mais ou menos o pai não fala muito, aquelas que têm a ver com alguma profundidade íntima da menina. Quem diz essas coisas é a mãe ou as tias. E o pai, na vigilância de ir sempre perguntando à esposa ou os tios se andam a educar a filha. Porque a filha já tem alguma protrusão mamal e tem o tecido adiposo corporal. Alguma? Protrusão mamal. Quer dizer que os seios já estão salientes. 14, 13, 15 anos. E na visão de um maníaco, isto acende a lanterna do transtorno sexual do maníaco. E a rapariga também já tem a estrutura corporal um pouco desenvolvida. Então a mãe ali, Deus deu esse começo do corpo e também dos seios para indicar à mamã que a nossa filha já está na idade, se acontecer alguma coisa, possivelmente pode gerar um outro filho. Então a mamã está atenta
a ir educando diariamente a nossa filha. Olha, se o tio disser isto, vem falar à mamã. Se o tio tocar aqui, vem imediatamente falar à tia. Por isso que dizíamos aqui, a culpa primeiro recai nos pais e também nas tias, que têm que educar, para a nossa criança ter a resiliência de buscar as coisas que lhe dizem para depois informar a mãe. Primeiro passo. Agora, o maníaco sexual. O nosso amigo aqui, camisola laranja. Bom, este indivíduo do homicídio qualificado, nós temos estado sempre a dizer aqui às nossas irmãs, estudem o comportamento das pessoas pelas quais vocês têm relações íntimas. Enquanto vai namorando, vai estudando o comportamento dele. Enquanto vai namorando, vá perguntando às outras pessoas que já viveram com ele, inclusive ex-namoradas, para saber como é que este meu namorado novo se comporta. Depois de colher essa informação toda, se notar que aquilo que ele fazia na ex, ou o comportamento dele anterior, continua, agressividade, por exemplo, perguntas do tipo, estás a falar com quem o telefone? Onde é que foste, vens essa tarde toda? Há aquela preocupação pacífica para com o parceiro e aquela preocupação que tem uma ascendência para um ciúme doentio e patológico. Se notar que há ciúmes patológicos que vão recair na doença dos ciúmes, o que tens que fazer primeiro é dialogar. Se ele não ouvir e não lhe convencer, não sei, irmã, termina a relação, porque se continuares ali, um dia irás rapidamente à tumba sem chegar na idade que Deus preconizou que fosses ter. Por isto aqui também estamos a dizer, é preciso estudar o comportamento do outro e este indivíduo acaba de espancar a mulher. Nunca teve amor. Se tivesse amor, tinha dialogado. Nunca respeitou a mulher, apenas coisificou a mulher. Só tinha necessidade da mulher na hora da prática sexual. E mais nada. Portanto, cometeu um crime grave, está ali bem escrito, e em razão de ser alguém que devia proteger a mulher, a lei, no seu artigo 148, a lei 38/20 de 11 de novembro, no seu artigo 148, lhe vai acrescer mais anos de cadeia em função de ser alguém próximo que devia lhe proteger, mas acabou por matá-la. Uma palavrinha? Mário, primeiro é que... Ou é no comment? Não, temos sempre comentário para despertar a sociedade. Tem muita mulher que tem homens miseráveis, do ponto de vista mental. Há mulheres que têm homens... E vice-versa. Estamos aqui a qualificar em função da estação. Do facto em concreto. Há mulheres que têm homens que não deveriam ter. E a outra nota, algumas mulheres são culpadas porque o primeiro tapa que o homem dá a uma mulher deveria terminar com esta relação. Porque a violência ela começa no primário. Depois, quando a mulher diz que não quer, ele vai lá chorar. Ai, desculpa, estou apaixonado, estava instável. Eles voltam. Depois de um período, ele volta a bater. O que acontece? A mulher começa a construir uma relação conflituosa e começa a legitimar a violência que o seu parceiro tem. E chega a um nível que bater nela acaba por ser um comportamento normal. E muitas mulheres vivem nessa situação. Por quê? Porque ela permite esta violência. Quando as mulheres, as nossas irmãs, atingirem a dimensão que elas foram feitas para nos fazerem felizes e os homens fazerem felizes a elas, que Deus a fez com muito prazer e privilégio para serem nossas eternas